Mas eu creio, o professor, que é sinais, porque às vezes quando eu conto o tamanho do milagre, as pessoas não imaginam. Eu falar para você, um caminhão passou por cima. O cara vai falar, esse cara tá contando história. Aí Deus permitiu que ficassem marcas, porque é uma prova daquilo que você viveu. Ficam marcas, né? E o cristão, ele às vezes precisa ter marcas para lembrar e para mostrar o quanto Deus é bom na nossa vida. Olá, tudo bem com você? Que bom que você está aí. Nós já estamos aqui para mais uma roda de conversa. E hoje temos um convidado, como eu sempre digo, mais do que especial. E se você não acredita em milagre, fique aí, fique atento, porque hoje ele vai contar uma história, uma experiência de vida que ele teve que será emocionante. E eu tenho certeza que você vai gostar e depois você vai compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Aliás, já faça isso agora, tá bom? Já vai compartilhando esse link aí para os seus amigos, para os seus contatos. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, é o momento de você fazer isso. Então, vou dar alguns segundos aí. Se você está vendo pelo YouTube, assistindo pelo YouTube, já ativa o sininho aí para você ficar por dentro das notificações aqui, tá bom? Temos o nosso também Instagram, que é Liberchat_, vai lá, se inscreva, tá bom? Estamos também no Spotify, é só você digitar Liberchat no Spotify. Se você não me conhece ainda, eu vou dizer, meu nome é Wilson, sou o professor Wilson e você está aqui no podcast Liberchat. Temos como nosso convidado aqui, que eu disse, mais do que especial, o Rubens de Souza. Vou chamá-lo de Rubens, tá bom? Já é um amigo já íntimo aqui, conhecemos há pouco tempo pessoalmente, mas já estamos conversando há muito tempo nas redes sociais. Tenho certeza que você vai gostar muito dele, tá bom? Rubens, seja bem-vindo para a nossa roda de conversa aqui no podcast Liberchat. Fique à vontade. Antes que você me pergunte, eu gosto de falar porque alguém que está vendo ou assistindo, assistindo pela primeira vez ou ouvindo no Spotify pode estar se perguntando o que significa Liberchat. Então, Liberchat é uma junção de duas palavras. Liber tem a ver com liberdade, chat é aquele bate-papo descontraído. Então, aqui, ele é um podcast sui generis, tá? Embora eu seja formado em História e também teologia, eu não sou focado só na área de história ou na área teológica. Então, vem teólogos, vem professores, vem empresários, como você também, você que é empresário também. Então, vem todo mundo aqui contar suas histórias, a sua experiência de vida, compartilhar suas histórias aqui com o pessoal. E eu tenho certeza que a sua presença aqui vai somar muito com os nossos conteúdos que são aqui apresentados, tá bom? Seja bem-vindo, fique à vontade. Já quero te agradecer, eu sei que você veio de longe. E às vezes as pessoas falam assim, mas por que você agradece no início? Porque a conversa fica tão interessante, aí é hora de acabar, a gente tem que acabar no horário. E às vezes acabo esquecendo de agradecer. Então eu já agradeço no início, porque se chegar no final não der tempo, já está tudo resolvido, tá bom? Maravilha. Então, Rubens, é com você aí. Pode contar de onde você veio, o que você faz, o pessoal te conhecer um pouquinho melhor, tá bom? Fique à vontade aí. Obrigado primeiramente aí por abrir as portas aí, né? Professor Wilson, obrigado. Parabéns pelo trabalho aí, né? Pelo chat, por tudo aí que tem, trazendo de conhecimento para nós, né? Para a população. Eu sou o Rubens de Souza, como o professor já disse, né? Sou empresário, tenho como religião, sou evangélico, tá? Alguns anos já, não nasci em berço cristão, né? Como os evangélicos costumam citar, mas eu me converti aí no tempo de vida aí. Tive experiências com Deus aí que eu vou falar aí no decorrer aí do nosso bate-papo, né? E já acho que eu comentei já, sou empresário, né? No ramo de alimentação, tenho pizzaria, esfirraria, restaurante, tá bom? Tô lá na cidade de Jandira, sou de Jandira lá. E estamos aí para contar um testemunho que acredito eu que vai impactar muitos que precisam ouvir aí. Com certeza. Quando eu fiquei sabendo da sua história, o pastor Leandro é membro, pastor, né, da Igreja Habitar, e não deixa de ser membro também. E ele sempre, eu estava dizendo para você aqui nos bastidores, que ele sempre indica pessoas aqui para o nosso bate-papo. E ele tem sido uma bênção na nossa vida, e quando ele contou sobre você, eu falei, não, pode mandar para cá. Então, pastor Leandro, mais uma vez, um grande abraço, muito obrigado. Se você ainda não conhece a Igreja Habitar, dá uma passadinha lá na Barra Funda, entra nas redes sociais aí, e você vai ver que é uma igreja realmente acolhedora. E de vez em quando eu vou lá habitar com eles lá, e aprendemos bastante ali, muito compartilhamos a palavra também de vez em quando ali, a palavra de Deus. É interessante, a gente, sempre que possível, né, estar na presença de Deus. Sim, aproveitando aí seu gancho, professor, agradecendo, né, primeiramente a Deus que nos permite estar aqui, nos dá o fôlego de vida a cada manhã,
E ao pastor Leandro também, que através dele acabei conhecendo o senhor aí. Ah, tá. Então, mais uma vez, pastor Leandro, um abraço aí para você, pastor Fernando e a galera aí da Igreja Habitar. Bom, você que anda bastante no trânsito de São Paulo, eu ando bastante, tá? Às vezes dando palestra, às vezes vindo para o estúdio, às vezes trabalhando, levando meus filhos à escola e tal. De vez em quando eu me deparo com acidentes de trânsito. E eu estava dando uma pesquisada, porque a gente tem que pesquisar, né? É bom, é assim que a gente aprende. O Brasil, ele tem um alto índice de acidentes automobilísticos. E a causa de morte entre acidentes automobilísticos, aliás, motociclistas, né? E motociclistas, é maior do que os que morrem dirigindo um automóvel. Tá? Então, os motociclistas aí são os que mais sofrem acidentes e acidentes fatais. E eu estou diante de uma pessoa aqui que você vai conhecer a história dele, ele já se apresentou, é empresário, né? Mas a vida dele não é um mar de rosa, nem sempre foi assim, né? E de vez em quando você vê um acidente no trânsito, você vê ali, você fica preocupado, e você olha assim de longe, vê se não foi muito grave e tal, e às vezes você passa, já percebe que foi grave, às vezes o motociclista que se acidentou já está coberto ali, os policiais ficam ali, e dá aquela tristeza, né? E você que trabalha com moto, às vezes fica preocupado, será que sou eu a próxima vez? Eu confesso, Rubens, que eu trabalhei 2 anos como motoboy. E eu via tanto acidente quando eu trabalhava com moto, tanto acidente, que eu falei, se eu trabalhar 2 anos como motoboy e não sofrer nenhum acidente grave, eu vou parar de trabalhar como motoboy. E eu cumpri minha promessa. Deus me protegeu durante 2 anos, deu 2 anos certinho, eu falei, não, tem que fazer outra coisa, acho que aqui é o meu limite e vou parar. Mas já caí algumas vezes, mas nada muito grave. E você é uma das vítimas desse acidente, né? De acidentes com motociclistas, né? E às vezes quando a gente vê um acidente, como eu estava dizendo aqui, o motoqueiro é socorrido ao hospital e a gente não sabe o resultado. Alguns recuperam e outros morrem depois no hospital quando não morre ali naquele momento. Mas você é vítima de um acidente automobilístico. Eu gostaria que você, a partir de agora, então, começasse aí a contar a sua história e de vez em quando eu vou interrompendo, perguntando. Fica à vontade. Porque... Fica à vontade, professor. É assim que a gente trabalha por aqui, mas fica à vontade, tá bom? Pode então, contar. Eu fui vítima, né, desse alto índice que tem. Se você pegar hoje eu não sei como é que estão os números aí, professor, mas quem estiver nos assistindo aí, quiser pesquisar aí, se você pegar aí por ano no Brasil, entre acidente automobilístico e com motocicletas, eu acredito que morre mais do que muitas guerras que tem por aí no país afora. Tá? É um índice muito alto mesmo. Né? Todo dia tem acidentes, ainda mais agora com esse número de aplicativos por motos que tem, né? É uma saída, uma estratégia para os brasileiros estarem ali ganhando, buscando seu pão de cada dia, né? Porém, há um alto índice de acidentes ali que muitos, às vezes, nem voltam para casa, né? Só te interrompendo aí, você perguntou sobre as estatísticas, né? Eu tinha feito uma pesquisa, deixei aqui de prontidão, mas só a título rápido aqui, a violência no transporte é tão grande quanto a dos homicídios. E é um problema muito grave que o Brasil tem que enfrentar. Aqui o jornalista Guedes, né, o autor dessa reportagem, dessa pesquisa aqui, ele vai dizer o seguinte, que as motos têm aumentado muito o índice de acidente de motos, principalmente depois da pandemia, porque muitas pessoas passaram, né, a trabalhar com aplicativos, né, no caso, para moto, tanto em cidade do interior, alguns outros estados aí, o pessoal faz serviço de mototáxi também. E não só os motociclistas, mas os garupas também que vão na moto também, tem um índice muito alto. Acho que 40%, desde 2019 para cá, tem só aumentado o índice. Parece que 32% dos casos de morte no Brasil é acidente com moto. É muito alto. É um número muito alto, gente, muito alto. E, infelizmente, muitas famílias perderam seus pai de família, ou mãe perdeu filho, né? E assim vai. Sem contar aqueles que ficam com defeitos, né? Às vezes não conseguem... Defeitos, assim, desculpe minha expressão, né? A deficiência, fica né? com uma certa deficiência e não consegue mais trabalhar com moto, ou vai trabalhar de outra coisa e tal, porque não tem mais aquela mobilidade que tinha, com certeza, antes do acidente. É uma outra jornada aí difícil também de a se encarar. recuperação, que às vezes demora anos para a pessoa se recuperar. Sim. Quando se recupera, e outros nunca mais se recuperam, né? Sim. Trazem lesões para sempre aí. Eu nunca fui motoboy, né, por profissão, mas eu prestava serviço para uma empresa que ficava até próximo de casa. Eu moro em Jandira, né, e a empresa ficava em Itapevi. São cidades vizinhas ali, para quem não conhece. Então, em 2010, em fevereiro de 2010, eu precisava ir na empresa levar alguns documentos, nota fiscal de serviço que já havia prestado, né, e nesse dia
Confesso que eu havia acordado meio para baixo. Sabe aquele dia Aham. que você não acorda bem? Tive alguns sonhos, nem sei se sonho ou pesadelo, mas eu tinha Aham. sonhado com um primo que havia falecido de acidente em construção civil, não tinha sido de moto, não. Ele havia falecido há pouco tempo, né, num acidente numa construção civil. Eu havia sonhado com ele e pedindo ajuda para ele, né? Minha mãe era comerciante na época, tinha loja de roupas, e ela ia sair, acho que para fazer compra até nesse dia, era uma quarta-feira. E eu falei, tá tudo bem? Eu falei, tudo bem, você vai sair de casa? Eu falei, mãe, não tô com vontade de sair de casa hoje. Hoje eu faço alguns serviços em casa mesmo. Em 2010 a palavra home officer não era tão conhecido, né? Aham. Ficou conhecido mesmo depois da pandemia. Mas eu falei, eu vou fazer alguns serviços em casa aqui mesmo, vou emitir algumas notas, vou mandar alguns e-mails, eu quero ficar em casa, não vou sair. Ela falou, tá bom, né? Morava com minha mãe. E ela saiu para trabalhar, né, fazer as questões dela, e eu fiquei em casa, mandei e-mail. Mas um diretor da empresa que eu prestava serviço me ligou e falou, preciso de você aqui hoje. Eu falei assim, amanhã tô aí. Né? Ele falou, não é amanhã, é hoje. É hoje, é agora, né? É hoje, né? E assim, manda quem pode mais, né? Obedece quem tem juízo. Dizem, né? Eu peguei e falei assim, tá bom, depois do almoço eu não pulo aí. Mas naquela vontade de, sabe, não tô com vontade de ir. Acho que eu cheguei a ligar para eles algumas vezes e falei assim, hoje eu tô um pouco ocupado. Ele falou assim, não, eu tô aqui até às 5 horas da tarde, então antes disso você vem. É coisa rápida. Eu falei, tá bom. É estranho, né? Porque às vezes tem hora que você parece que tem um certo pressentimento, né? E você está contando aí que não teve uma noite muito boa. Não. E de repente você decidiu ficar em casa, mas de repente você teve que sair também. Eu me lembro que uma vez eu estava trabalhando de motoboy, subindo a Consolação, e me veio um pressentimento assim também. Mas ao mesmo tempo veio uma passagem bíblica, não sei se foi bíblica, alguém, um anjo, talvez o Espírito Santo sussurrou no meu ouvido, dizendo assim, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Eu lembro disso nitidamente. Eu comecei a agradecer a Deus pelos livramentos, andando de moto ali e tal. Quando eu comecei a descer a Rebouças, um motoqueiro, né? Motoboy pediu passagem, eu dei passagem, o carro entrou e ele caiu. E eu tive que ajudá-lo a socorrer. Poderia ter sido eu. Mas Deus me livrou ali. Eu fui mais calmo, né? Eu ouvi a voz do Espírito Santo e tal, e me livrei dessa vez. Mas você não estava afim de sair, e aí? Você teve que sair mesmo? Aí eu tive que sair. Ele insistiu, preciso de você aqui, e vem que eu tenho um serviço aqui para passar para você e tal. Eu fui. Né? Eu saí de casa, acho que eram umas 15 horas mais ou menos. Né? Eu já não estava com vontade, faltava aqui umas 2 horas para eles acabarem o expediente lá. Eu falei, passar essas 2 horinhas, vai esquecer de mim. Bem no Eu não vou, mas tarde. depois do almoço ele começou a pressão e tal, e eu falei, não, tá bom, eu vou. Eu peguei, só que eu tinha o carro e tinha a moto, né? Eu lembro que na garagem eu olhei, eu falei, eu vou de moto porque eu vou voltar rápido para casa, né? A empresa ficava ali naquele miolo ali, para quem sobe para a Aldeia da Serra, Itapevi, ali fazia muito trânsito, porque na época estava em obra, eles estavam fazendo um anel viário ali, né, em reforma, então tinha muito trânsito. Eu falei, eu vou de moto porque eu vou pegar o trânsito voltando, eu quero voltar logo para casa. Eu estava naquele sentimento que eu quero ficar em casa, né? E eu peguei, montei na moto, fui. Cheguei lá, na realidade ele nem conseguiu passar nada para mim, que ele estava também ocupado lá. Ele falou, amanhã a gente conversa. Eu falei, pô, o cara fez... Desnecessário, desnecessário, Daí ele falou, não, espera um pouquinho que a gente toma um café ali, tomamos um café, conversamos algumas coisas, né? Ele tinha alguns serviços para passar, né? Porque eu prestava serviço para essa empresa. E ele falou, mas amanhã eu te explico certinho. Eu falei, tranquilo. Então, eu ainda falei para ele, o tempo começou a fechar, era mês de fevereiro, aquela chuva de verão, né, que dá do nada, né? Tá o sol, de repente fecha aquelas pancadonas de chuva, aquelas e depois pancadonas passa de chuva, geralmente com a chuva forte, né, e passa. E eu vi as nuvens se fechando ali, o tempo escurecendo. Eu falei para ele, eu vou embora porque eu preciso ir para casa que vai chover, eu tô de moto. Ele falou, tá bom, amanhã você vem. Eu falei, tá bom. Né? Como os nossos planos não são o de Deus, né, eu tinha que passar aquilo, o que eu passei. E na saída ali, eu estava com aqueles capacete Robocop, que é chamado Robocop, ele abre, acho que você já trabalhou na rua já de moto, já sabe o que é, ele abre a frente todinha. Inclusive a Polícia Militar de São Paulo, os Rocan usam deles, né? Nem todo motoboy tem esse, mas ele é um dos melhores, né? O motoboy gosta de ter esse aí, Robocop, né? Que é bom esse aí, porque abre, tá verão, você abre ele. Você abre ele, você anda com ele aberto ali, né? E eu ia passando por uma rodovia ali, poder ir para casa, que chamava João de Góis, né? Tem até um restaurante lá bem famoso que chama Pedra Branca, bem em frente a esse restaurante. Eu olhei, havia um policial, uma viatura da polícia rodoviária lá na frente, a uns 100, 150 metros, né?
Estava em reforma aquela rodovia, tinha bastante trânsito ali, né, de carro de ir e vir. Hoje em dia reformou, tinha muito acidente nessa rodovia antigamente, que ela era uma mão de ir e vir, né? Agora eles duplicaram ela, né? Era uma mão dupla, né? Então eles duplicaram ela, agora diminuiu bastante. Mas eu olhei lá na frente, tinha uma árvore e uma viatura da polícia rodoviária lá na frente, e por lei é proibido andar com aquele capacete aberto, né? Eu reduzi a velocidade ali, acho que para uns 30 por hora, e fechei, travei ele, né? Foi só questão de eu travar ele, um carro saiu da minha direita, eu acho que minha interpretação, ele não queria passar pela polícia que estava lá na frente, e fez um balão ali para voltar, sabe? Um balão errado, né? Ah, tá. E nisso ele bateu eu bati nele, né? Que eu não vi, ele saiu da direita, fez uma manobra totalmente proibida ali. Foi muito rápido, né? Foi muito súbito, rápido, né? Apesar de estar em baixa velocidade, mas eu caí, e segundo pessoas ali de oficinas que tem próximo ali da região, eu caí já debaixo de um caminhão. Né? O caminhão estava circulando também? O caminhão estava circulando. Sentido contrário ou mesmo sentido seu? Sentido contrário. Eu estava indo sentido Jandira, ele estava indo sentido Itapevi, né? O caminhão. Nossa. Entendeu? Então as duas rodas traseiras chegou a passar por cima de mim do caminhão. Um caminhão basculante, daqueles que carregam terra. Chegaram a passar em cima de mim. Não deu tempo do motorista frear também? Porque não deu. Né? Na hora eu apaguei, não me lembro. O professor, eu acordava com alguns lances de lembranças. Né? Me lembro que eu acordei de cara no chão, na posição de bruço, né? De barriga para o asfalto. Né? E eu me lembro que eu olhei no asfalto, eu não conseguia nem levantar a vista, então minha vista era ali de 20, 30 centímetros no máximo. Você mais enxergava o chão. Eu enxergava o chão ali, aquele horizonte do chão. Eu me lembro que eu vi um coturno, né? Um coturno alto, e eu imaginei comigo que vai ser um policial, né? Quem usa esse tipo de bota é polícia. Né? Eu lembro que com esse braço esquerdo eu tive uma lesão muito grande. Essa câmera aqui pega, mas tive uma fratura exposta aqui do braço direito. Esse cotovelo saiu, não quebrou o osso, mas o osso do cotovelo saiu para fora. Fratura exposta? É, uma fratura exposta. O caminhão passou que parte do seu corpo? Do seu lado? Meu lado direito. Meu lado direito. Né? O capacete, ele começou a esmagar. Relatos do meu pai. Ele, quando chegou no hospital, no regional de Osasco, entregaram minhas coisas, né? Que eu estava com uma bolsa, eu tinha aproveitado para ir para a empresa, levei umas notas fiscais que eu tinha que entregar também. E eu tinha bolsa, o capacete, os médicos lá do hospital entregou para o meu pai, era só um pedacinho de isopor. Né? Quem não sabe, dentro do capacete tem isopor. Então a estrutura do capacete quebrou toda. O que sobrou foi só um pedacinho de isopor. Né? Inclusive ele pegou na hora, viu aquilo e jogou no lixo, que ele falou que se a minha mãe visse aquilo, ela já ia falar... Podia ter um mal súbito ali, né? Desespero, não vai, porque eles estavam... A princípio eles chegaram no hospital e não tinha uma notícia ainda, né? Sabia que era grave o acidente, mas não tinha uma notícia de como estava. Foi minutos depois do acidente, né? Que eles ficaram sabendo e foram pra lá. Que foram pra lá. Já foram direto pro hospital ou não foram nem pro local do acidente? Não, eles foram direto pro hospital, né? Eles estavam na loja, como minha mãe tinha ali em Carapicuíba, a loja deles. Eu fui socorrido pro hospital regional em Osasco. Né? O acidente foi ali em Jandira, mas é protocolo, eles levaram para o regional de Osasco. Que é um dos melhores hospitais, onde recebe. Recebe todos os acidentados, né? E quando ele viu minhas coisas ali, capacete, ele já pegou, jogou no lixo e falou, não vou nem mostrar para ela, porque se ela ver isso daqui, vai saber que ele não vai sobreviver. Né? Meu pai, ele é um cara, não vou dizer que ele é um cara temente a Deus, né? Ele crê em Deus, ele não segue nenhuma religião, né? Se diz católico, mas não é praticante, mas ele é aquele cara que ele crê em Deus e ele falou, não vou mostrar porque ele não vai sobreviver, ele não vai passar dessa. Né? Meu pai desacreditou na hora ali que viu. Ele já tinha um pressentimento, né? Muito negativo, muito negativo. Ver o capacete desse jeito, não tem... Sim. O capacete quebrou todo. Ele serviu, conforme eu caí, relatos de pessoas lá, o capacete serviu de apoio para não esmagar meu corpo. Aqui, se vocês verem aqui, tem um buraco aqui, tá? De acravícula, quebrei essa pá, né, chamada aqui atrás. Tive traumatismo, cheguei no regional com traumatismo craniano, né? As enfermeiras lá falavam para minha mãe que dificilmente eu saía de lá. Se eu saísse, eu voltasse a ser uma criança, né? Nossa. Talvez ficar vegetando em cima de uma cama, né? Então, assim, a minha lembrança do momento do acidente ali, professor, foi relatos. Parece que eu acordava e apagava. Então eu me lembro da bota, né, o coturno. Eu lembro que eu peguei com o braço esquerdo, o direito estava totalmente já... Você não tinha nem como sem movimento, não tinha como. Peguei com o esquerdo e eu peguei no coturno e falei, me ajuda, eu estou morrendo. Né, no sentido de pedir ajuda ali. E eu lembro que eu escutava uma voz do cara que falava, Rubão, fica acordado, fica com a gente.
entendeu? Daqui a pouco chega o resgate, daqui a pouco chega. Calma, Rubão, não dorme não. Mas eu apagava. Você apagava, hora ficava voltava acordado. E apagava, ouvia essa voz eu ouvi por várias vezes, né? Rubão, não dorme não, fica com a gente. Rubão, não dorme não, fica com a gente, né? E apagava. Eu acordei com o barulho do SAMU chegando, barulho da ambulância ali chegando. Pra mim, todos os meus problemas ali tinham acabado. Falei, eles vão me socorrer agora, eu vou ficar bem, vou tomar um medicamento, cara, mas aí que começa a dor. Senti uma dor do lado direito do corpo inexplicável. Isso durante a ambulância, você começou a sentir dor? Na hora que eles começaram ali a preparar para fazer o resgate, né? Para preparar para fazer o resgate. Porque eles acabam mexendo um pouco, enrola um alumínio na gente ali para manter o corpo aquecido, né? Todo o protocolo, o procedimento deles, aquilo dali vai te gerando... Socorros, né? Os primeiros socorros ali, aquilo dali vai te gerando uma dor que não tem medicamento, né? Acho que a paramédica que nos acompanhava ali, ela falou, já dei morfina, você já está medicado, vai passar dor, mas aquilo dali não passava, né? Eu lembro que eu dei algumas informações ainda dentro da ambulância, eu acordei novamente, dei algumas informações, eu falei para ela, eu tenho um plano de convênio, pode me transferir para lá, né? E daí ela falou, o protocolo é levar pro regional de Osasco, aí tá? lá Pro regional, eu falei, então avisa minha mãe que ela já tem uma certa idade, com calma, né? Eu falei, o telefone da minha mãe tá no meu celular, eu não lembro, mas eu acredito que devo ter passado senha para desbloquear o celular, porque ligaram para minha mãe, né, avisando do acidente. E a princípio minha mãe, quando atendeu, ela não acreditou, porque esse tanto de trote que tem, né, falando que eu tô com a sua filha, de sequestro, de acidente, né, ela desligou umas 3, 4 vezes e falou, vai procurar outro para passar trote, né. Até que o policial ligou para ela e falou, eu preciso, né, seu filho tava com roupa assim, 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 uma moto assim, placa tal, deu mais informações e ela começou a acreditar. Ela falou, preciso que vocês vão para o hospital, né, poder acompanhar. E assim ela fez. Ela foi com meu pai para o hospital. Foi nesse momento que meu pai chegou e viu minhas coisas ali e já desacreditou, né, a princípio, que eu poderia sair dali com vida, né? Até hoje ele fala, quando viu que dali traumatizou ele, né? E ali começou uma jornada, né, complicada. Tanto para mim que estava acidentado, quanto para a família que ali fica preocupada para saber a notícia. Eles não tinham notícia toda hora. Uma enfermeira vinha e falava... A enfermeira chegou a pegar minha mãe de joelho orando. Nossa. Né? Sua mãe já era cristã? Minha mãe já era cristã, já. Né? A cristã católica ou evangélica? Evangélica. Eu fui um dos primeiros de casa a começar a ir para uma igreja evangélica. Na época você já era evangélico? Eu já era evangélico. Né? Eu me converti em casa, até contando um pouquinho aí do como foi minha conversão, me converti em casa. Meu irmão tinha uma namorada na época, isso eu devia ter uns 17 para 18 anos, né? E essa namorada dele tinha dado um livro que a mãe dela tinha falado, dá pro seu namorado lá, um livro do Silas, que jogou até na seleção brasileira. O livro chama Força para Viver, um livro de capa azul, me lembro muito eu acho bem. Que eu já li esse livro, já vi esse livro, já. Silas, E o Silas, ele tava passando ali por meio que uma depressão, ele não conseguia dormir à noite, eu tava passando pelo mesmo... Na época eu não conseguia dormir à noite, ficava acordado, e eu peguei o livro que ficava na cabeceira, eu dividia quarto com meu irmão, peguei o livro e comecei a ler. Eu vi que o Silas estava passando a mesma situação que eu tinha, não tinha sono à noite, né? Eu estava passando ali naquela época de adolescente, 17 para 18 anos, comecei a ler os conflitos internos, não sabia muito, né, como as coisas aconteciam, ansiedade, tudo isso. E eu peguei o livro e eu me lembro que, não cheguei a ler o livro inteiro, cara, mas as primeiras páginas eu lembro que eu me identifiquei muito. E uma bela noite, uma bela noite que eu falo que é um grande testemunho isso, que eu tive um encontro com Deus, cara, né? Só contando rápido aí, né, para quem tá em casa, aí, como eu me converti. E eu comecei a ler o livro sem sono, e toda a minha família tinha comprado, meu pai tinha comprado uma chácara, e toda a minha família tinha ido para lá. E eu decidi que eu não queria ir, fiquei em casa sozinho, né? Nós morávamos em Barueri na época, era uma casa grande, meu pai tinha dois cachorros Doberman, né? Naquela época o Doberman estava muito em auge, né? Os cachorros, né? Em alta. Hoje é difícil ver, né? Mas meu pai tinha um casal de Doberman muito bons, né? E a cidade ali, o bairro que a gente morava era pouco ainda habitado, então tinha alguns índices de roubo, né? E meu pai sempre falava, se escutar um barulho lá pro lado de fora, tem uma luz do quarto aqui que acende lá, a luz de fora acende, porque se alguém estiver mexendo no portão, vê que tem gente acordada e tal, né? Então, e eu fiquei sozinho naquela noite, e com medo também. Eu acho que era uma das primeiras noites que eu ia passar sem a família, sabe?
né? Sozinho, né? Então, queria ficar, mas não, queria ficar, mas aquele sabe vazio, aquele negócio né? assim, aquele vazio, a casa vazia, né? Você começa a escutar barulho de onde não tem. Ainda né? mais à noite, né? Ainda mais à noite. Eu fui dormir, cheguei a dormir, acordei umas 2 horas da manhã sem sono, despertei. E eu falei, vou ler esse livro para ver se dá sono. Ler me dava sono, né? Comecei a ler e eu vi que o Silas, né, o autor do livro, estava falando que ele tinha ido acampar para um lugar e ele já havia aceitado a Cristo já. E ele era um cara que era muito medroso. Ele tinha ido acampar com os amigos e ele tinha se perdido numa mata. E nessa que ele se perde, ele falou que ele não tinha mais medo porque ele estava com Cristo, que ele se sentiu acompanhado, né? E ele havia se perdido muito nessa mata e parece que o Espírito Santo guiou ele depois até o acampamento. O acampamento. Né? E eu achei interessante a história, comecei a ler, mas nisso que eu comecei a ler, escutei barulho no portão, né? E veio aquele medo, aquele frio na barriga, né? Eu acendi a luz de fora, né? Só que nisso que eu acendi a luz de fora, eu escutei aquelas janelas de alumínio, que tem aqueles frisozinhos, né? Escutei um barulho na janela, uma batida na janela. Eu já tava todo cagado, né? Com medo, aí falou, agora molecão, falei, agora o cara vai pegar aqui sozinho em casa, vai entrar, né? Vai entrar, vai roubar tudo, vai me bater, eu tentei olhar para ver se eu vi os cachorros ali, os cachorros tinham latido e ficou quieto. Já imaginei um monte de coisa, falei, o cara deu alguma coisa para os cachorros dormir, vai entrar dentro de casa, muito medo, eu tava com muito medo. E eu liguei a luz ali do criado mudo e comecei a ler, e o Silas fez o Silas, o autor do livro, fez uma pergunta, e você já teve uma situação com medo? Eu falei, eu tô nessa situação agora, né? Aceite a Cristo como seu único Salvador, né? Se ajoelhe onde você estiver. Eu ajoelhei e eu fiz aquela oração de aceitar a Cristo, né? Minha vida começou a mudar naquele momento, né? Tive noites ótimas de sono depois. Que bom. Né? Naquela noite mesmo, assim que eu acabei de orar, eu liguei a luz de fora e a luz apagou e fez esse barulho na janela. Sozinha. Então eu tava com muito medo. Eu fui orar, foi a hora que eu fui orar, aceitei a Cristo naquele momento mesmo, né? E quando eu olhei novamente para a janela, né, que eu ergui a cabeça, a luz já estava acesa e eu escutei o barulho dos cachorros andando, né? Eu falei, os cachorros tá aqui, tá tudo bem. Tranquilo, a paz que veio depois, dentro de mim, a paz que veio dentro de mim foi, tá tudo tranquilo, nada tá acontecendo, né? Então eu acredito que foi uma visita que eu tive naquela noite lá, né? Nós que somos cristãos, passamos por experiência, né, que só quem passa, que vive, que sabe, né? Então, minha mãe, ela se pega de joelho na frente ali do pronto-socorro do regional, quando uma enfermeira sai e fala, a senhora é mãe do acidentado? Daí ela falou assim, sou, a senhora tem notícia dele? Falou assim, olha, antes da senhora orar para ele ficar bem, a senhora tem que analisar a situação, porque se ele sair com vida daqui, ele não vai mais andar, ele tem um traumatismo craniano grave, ele não vai mais andar, talvez ele vai ficar em vegetação em cima de uma cama, e a senhora, como já tem uma idade, é difícil uma senhora cuidar de uma pessoa, né, acamado. E ela pegou e repreendeu a enfermeira e falou, não aceito essas palavras. Meu filho entrou com vida, vai sair com vida e vai sair andando. É importante isso aí da sua mãe, porque me fez recordar, você contando a sua história. Uma vez eu fui levar minha mãe, um abraço mãe, a Dona Rosa, né? Eu fui levá-la ao hospital, geralmente eu que tinha carro em casa, dirigia mais, então o pessoal pedia para que eu levasse minha mãe ao médico. E quando eu cheguei no hospital, ela estava com um problema pulmonar, e o médico olhou os exames, olhou para ela, olhou para mim e falou assim, a senhora tem 2 meses de vida só. Meu Deus. Na lata, assim. Imagina você pegar o resultado do exame e falar assim, só tem 2 meses de vida? Depois a senhora vai morrer, porque o pulmão da senhora realmente está todo comprometido. Naquele momento eu também não aceitei como sua mãe não aceitou. Eu olhei para minha mãe e falei assim, mãe, não acredita no médico, não nele, eu não acredito nele não. Tem um médico que é maior que ele, que é o médico dos médicos, né, que é Cristo, e a senhora não vai morrer em 2 meses. Graças a Deus, já tem mais de anos. E louvado seja ainda Deus. Ontem, né, eu consegui falar com ela, né, ou seja, eu sempre falo com ela, graças a Deus está viva, tem problema de saúde, como sempre teve, mas sobreviveu, né? Sobreviveu. Então o poder da palavra é muito forte. Se você repreender em nome de Cristo, com certeza é importante, tem resultado na vida, resultado positivo, geralmente. É a fé, né, professor? A fé, resumindo, ela é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas espera. Né? Então você não pode aceitar. Cientificamente o médico poderia estar certo, eu não vou contra a ciência. Né? Os exames poderiam estar indicando isso. Mas Deus vai além
da onde a ciência pode atingir. O que vai além da medicina. O que vai além da medicina é com Deus. Se ele quiser salvar, ele salva. E ele salvou minha mãe, né? Eu costumo dizer que é a última palavra, né? Exatamente. A última palavra. E sua mãe fez muito bem isso, porque É. se você está aqui hoje, o médico falando que você não sobreviveria, né? Sim. Deus ouviu a oração da sua mãe naquele momento. Sim. E aí foram momentos, horas, né, de pavor da família que estava lá pro lado de fora. Daí minha irmã, meu irmão, né, a família toda se reúne lá esperando notícia, ao qual eles tinham poucas notícias, né? Os médicos falavam, a gente vai fazer um exame, mas o estado é grave. Isso foi logo no primeiro dia, logo na chegada, horas Foi depois, logo horas depois, de você chegar lá, eu né? sofri acidente, era 4h30 da tarde, né? Foi 16h30. 2010. 2010, né? fevereiro de 2010, né? Eu sofri acidente e eram às 16h30, né? O resgate demorou um pouco para chegar, mas acho que quando foi às 17h30 por aí, a família já chegou quase junto, né? Também de mim também no enquanto eles estão ali, já vão avisando os familiares para ir para o hospital, para ver o que vai fazer, sim, né? Já enquanto vão preparando, fazendo, então eles já vão preparando ali a família, né? Então a família foi passando essas horas de angústia, né? De angústia, né? Sem saber notícia. A noite foi chegando, vai trazendo mais angústia ainda. Mais ansiedade. Ansiedade para saber como tá. Até que a minha família resolveu, como não tinha muita notícia, falou, vamos tirar ele daqui, né? Como eu tinha um convênio, vamos pedir pro convênio buscar ele e levar para outro hospital, né? O hospital estava dificultando ali o hospital estava dificultando o acesso, as enfermeiras não tinham uma boa índole ali de conversar legalmente. Aquela empatia, né? Não tinha aquela empatia, você falou tudo, não tinha aquela empatia. Então eles resolveram falar, não, vamos mudar ele de hospital, né? Isso foi uma decisão tomada para a família, né? E começaram a ligar para o convênio, né? Olha, precisa fazer uma transferência de um paciente e tal. Mas o convênio, a princípio, negou, falou, se ele está sendo atendido, tem que esperar, né? Vai ter que esperar, né? A gente não pode tirar ele do hospital e passar para outro. Tem que esperar a autorização do médico lá, porque os primeiros procedimentos têm que ser feitos ali. E essa autorização não vinha, porque o médico mesmo falava que se tirasse ele de dentro do hospital, ele ia morrer dentro da ambulância. Nossa, tava grave mesmo. Tava grave. Né? Até que quando deu por volta das 4 horas da manhã, quer ver, isso já era próximo ali das 18 horas, né? Essas 18 horas, todo esse... E aí você estava tomando soro no hospital? Tava lá? Eu cheguei, eu não lembro quando eu cheguei no hospital, totalmente não... já apagado, eu já não lembro quando eu cheguei no hospital. Os momentos que eu tinha de relatos foi ali na hora do acidente, depois que vinha e apagava, vinha e apagava, né? Até o médico depois explicou, que falou que o problema seria muito grande, porque é que nem uma lâmpada, você ficar ligando, desligando, acho que quando você é criança, seu pai falava, você vai queimar essa lâmpada aí. E queimava mesmo, né? E o nosso cérebro também é igual. Conforme ele tem esses momentos que vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, uma hora ele chega e não lembra de mais nada, entendeu? Pode apagar, né, por uma vez. E quando eu cheguei no hospital já não lembrava mais nada. Por volta das 4 horas da manhã, chega uma ambulância, né? Meu irmão foi lá no convênio pessoalmente, pediu, né? Mas eles falaram, a gente precisa de uma autorização do hospital. A gente vai entrar em contato com o hospital, saber como ele tá. Na hora que o hospital falar, ele pode ser transferido, a gente transfere. Mas enquanto isso, não tem como, né? E meu irmão brigando, né? Meu irmão é bom nisso daí. Fazia direito na época, né? E argumentação. Então, tinha argumentação, pediu e brigava lá com o pessoal, o hospital se negava, falava, não tem como. Enquanto o hospital não autorizar, falar que a situação dele é boa para ser transferido, a gente transfere, senão a gente vai assumir uma culpa, né? Se a gente coloca ele numa ambulância, morre dentro da ambulância, daqui a pouco vocês vão cobrar a gente porque tirou ele, né? Se sabia que estava assim, por que deixou, né? E o médico sabe melhor que qualquer médico pessoa. Sabe teoricamente melhor do que a gente, é óbvio. E nisso chega uma ambulância, né? Chegou uma ambulância por volta das 4 horas da manhã. E minha irmã, acho que foi a primeira que teve contato ali com o pessoal da ambulância, que ela perguntou, né, vocês são do convênio? E um dos médicos que estava na ambulância falou, a senhora é parente do rapaz que se acidentou? Então, você, sua irmã, eu vim tirar ele daqui. Né? Daí ela pediu para ele, você pode entrar lá, ver como que é a situação dele e passar pra gente? Né? Até hoje eu conto, eu me emociono ainda. Eu tô vendo que os olhos estão cheios de lágrimas. Porque foi você vai relembrando. Eu até agradeço por você reviver essa história aqui e ter disposição para isso, porque então, não é fácil. Se eu chorar aqui, gente... Não, fica tranquilo, aqui você está em casa. Aliás, então, no estúdio, né? Mas na casa de muita gente. Com certeza. Aí, entendeu? Então, se eu chorar aqui, a emoção vem mesmo, porque foi situações difíceis, né? Imagino. Então, daí o médico, ele entrou e ele foi saber como estava, né, a situação ali, né? E segundo o médico que falou para minha irmã, falou que o que estava acontecendo comigo ali não era humano, né? Porque eu estava num corredor lá,
estava sendo medicado, eles tinham feito já alguns exames, mas eu estava meio que abandonado ali no Meio corredor. largado ali, né? Meio largado ali, né? E os médicos colheu ali, acho que os sinais vitais, e ele voltou e falou para mim, falou assim, ó, me dá 15 minutos que a gente tira ele daqui. Porque o que estão fazendo aqui com ele não é legal, né? Então ela falou assim, por favor, doutor, né? Faz o que o senhor puder. E disse que ele puxou, chamou o médico responsável ali do plantão, né? E puxou uma cadeira e se sentou do meu lado. Né? E falou assim, ó, vou esperar 30 minutos aqui, sentado lá dele. Porque daqui a 15 a 20 ele vem a óbito. Nossa. Né? E saindo daqui eu vou pra delegacia. Aí o médico pegou e falou assim, por que, doutor? Né? Ele se identificou, médico para médico, a conversa vira outra, né? Ele falou, por que, doutor? Eu falei assim, ó, porque ele perdeu mais de 40% do sangue e ele vai ter uma parada cardíaca daqui a pouco, cara. Entendeu? Deus. Eu sou médico, o cara era, acho que cardiologista, né? Sabia o que estava falando, né? Você vai ter uma parada cardíaca daqui a pouco, olha os sinais dele aí, como é que tá, entendeu? Então é 15 minutos, ele vai a óbito, eu vou pra delegacia. Né? E daí o médico falou, não, o sangue dele já tá chegando. O sangue dele já tá chegando aí, a gente tá fazendo só alguns exames, mas o sangue dele já tava chegando. Acho que não demorou 5 minutos, me deram sangue. Rapidinho, né? Quando me deram sangue, eu acordei. Lembro que eu acordei, vi esse médico. Revigorou, né? Eu consegui, acho que, respirar e dar aquele, né? Oxigenar o cérebro, né? Eu acho que o oxigênio foi pro cérebro. E eu vi o médico do meu lado, né? Eu perguntei pra ele, falei assim, minha família tá aí fora? Ele falou, tá, né? E eu lembro que ele falou assim, você aguenta 20 minutos acordado? Eu falei assim, acho que aguento sim. Ele falou assim, eu vou trazer sua família, você conversa, mas a gente vai ser transferido. Eu falei, tá bom. Eu conversei com a minha mãe, algumas coisas. Pedi desculpa pra ela, porque eu sempre falava, desde quando eu comprei a moto, minha mãe falava, filho, não compra moto, é perigoso. Todas as mães falam isso. Minha mãe também, ouvindo aqui, com certeza fala. Eu também falava pra você e falo pra vocês não comprar moto. Também, graças a Deus, ninguém tem mais lá em casa. Eu também me desfiz a minha, também nunca mais montei numa moto, né? E eu falei pra mim, eu sempre falo, não, mãe, não vai acontecer nada, fica tranquila, né? E a primeira coisa que eu falei pra minha mãe foi, mãe, desculpa, né? Porque eu não te ouvi. E a senhora tá passando por isso, né? Porque toda essa situação que a senhora tá passando também. E ela chorava ali, né? De me ver acordado também, a emoção dela era muito forte. E uma coisa que eu sempre pedia pra Deus, quando eu comprei a moto, cara. Quando eu comprei a moto, eu trabalhava numa empresa em Osasco, a antiga Cobrasma. Quando eu comprei a moto, eu já tinha intenção, comprei a moto, na realidade, que eu tinha intenção de fazer uma faculdade, trabalhava e ficava muito corrido ali, muito trânsito também, eu não ia conseguir, não era online na época, né, como hoje já tem essa facilidade, então era tudo presencial, eu não conseguiria trabalhar e estudar, né, a moto ia me facilitar muito, né, a questão de trânsito ali. E eu lembro quando eu comprei a moto, eu falei para Deus assim, Deus, se um dia eu sofrer um acidente, que eu nunca quebre minhas pernas, né? Que é o meu sustento. Eu quebro qualquer outra parte do corpo, mas as pernas, que não quebre. Eu lembro que nessa semana eu estava na empresa, e a antiga Cobrasma fazia a Misted Maxon, né? Quando eu trabalhava na época. Ela fazia umas peças enormes, cara, como daqui até a parede ali, para quem está em casa ali, umas peças de 1.700 quilos. Louco. E aquilo era empilhado em 5 peças, né? E uma vez eu conversando, eu tinha acabado de comprar moto, conversando com um rapaz, ele falou, mas você comprou moto, que legal, tá, não sei o quê, como é que você fez, não sei o quê. Eu contando pra ele, minha moto é bom, ajuda pra caramba. Daí ele falou pra mim assim, eu tenho vontade de ter moto, eu tenho medo de sofrer acidente, cara, quebrar a perna. Eu falei, cara, quando eu comprei a minha, eu já falei pra Deus, se eu sofrer acidente, que eu não quebro minhas pernas. Eu vi aqueles caras andando com aquelas gaiolas. Nossa, é terrível, né? Aquilo já me dá uma gastura, né? gastura, um negócio, esse negócio vai até o osso ali enfiado na carne. Eu falei, não é legal não. Eu falei, Deus, que eu nunca uso uma gaiola dessa andando de moto, mas eu nunca quero precisar usar um trem desse aí, né? E esse jovem que trabalhava comigo, ele me chamou para tomar café na expedição, que ficava na parte afastada, né? E ele, na hora que foi na expedição, uma ponte rolante, que é um guindaste que passava pela fábrica inteira, ele estava abaixo, o guincho, e ele bateu numa das peças, as peças caíram em cima dele. Meu Deus do céu. Quebrou as 2 pernas dele. As 2 de uma vez? Eu tinha conversado com ele há pouco tempo, que ele falou para mim, cara, meu medo é quebrar as pernas. E esmagou. Né? Você coloca o peso de quase mais de 10 toneladas. São 5 peças, entendeu? Ele tentou afastar, mas pegou as pernas dele, cara. Eu participei ali. Chegou a perder as pernas? Não, ele não perdeu, os médicos fizeram, mas ele ficou muito tempo hospitalizado. Imagina. Teve que fazer aqueles enxertos, né, de osso,
assim, ficou deficiente, manca. Eu perdi contato depois com ele, né? Que ele nunca mais voltou para a empresa. Mas nunca mais foi o mesmo, né? Nunca mais voltou para a empresa, Nunca na realidade, né? Ele não voltou até mesmo. Depois fiquei sabendo que ele, com muito tempo andando de cadeira de roda, depois conseguiu andar, mas tinha deficiência, né? Limitação, mancava muito. A altura de uma perna para outra já não batia mais, né? Entendeu? E eu fiquei com aquela imagem na cabeça, falei, ainda reforcei mais ainda minha oração com Deus. Falei, Deus, eu ando de moto, mas não deixa eu quebrar minhas pernas. Eu sempre falava, às vezes quando eu ia montar na moto, falei, Deus, protege minhas pernas, que eu não quero perder minhas pernas. E eu sofri o acidente, não aconteceu nada. Não quebrou as pernas. Nada, porque primeiramente quem anda de moto sabe que a perna é a primeira vítima, a perna é a primeira. É o paralama do é o paralama, é o para-choque, né? É É o para-choque da moto ali, as pernas. As pernas, Ou ela cai por cima da perna, você quer por causa disso, ou porque você bate a perna também. E o caminhão também que passou por cima de mim, cara, poderia ter passado por cima da perna e esmagado a perna. Não deu ter esmagado a perna. Mas as minhas pernas não aconteceram nada. Que bom, que bênção, né? Pedido de Deus. A gente tem que saber pedir. Eu devia ter pedido pra Deus nunca deixar eu cair, né? quebrar nada, né? Melhor. Entendeu? Mas amém, tem coisa que a gente passa que é necessário passar, cara. Então esse médico, ele questionou que ali faltava sangue para mim. Chegou um sangue, acordei, falei com meus familiares, falei com a minha mãe, né, que estava ali, que permitiram ela entrar até onde eu estava ali no hospital. E o médico falou pro motorista, lembro muito bem que o médico chamou o motorista e falou assim, a gente precisa tirar ele daqui. Só que você tem 15 minutos para chegar até a Avenida Santo Amaro, que eu ia para o Hospital Santa Paula. De Osasco para Santo Amaro? De Osasco, entendeu? Já que era de madrugada, já não tinha esse trânsito, né? Mais tranquilo. Tava mais tranquilo. Eu lembro que ele falou, você tem 15 minutos, que é o que ele aguenta. 15 minutos para a gente chegar até o Hospital Santa Paula, que fica na Avenida Santa Amaro. Né? E o cara falou, é meio que impossível, vamos tentar. Né? E colocaram dentro da ambulância, minha mãe foi comigo. E foi embora. Quando chegou lá, eu lembro que o motorista ainda falou pro médico, assim, pode anotar aí, o recorde, 11 minutos. Né? Em momentos eu lembro que o médico falava com o motorista, que eu escutava, né? Fiquei acordado naquele período ali, dentro da ambulância. Ele falou, cara, você tá na contramão, na marginal, que você é louco. Né? Não sei o que, ele falou, você não tem um tempo, doutor. Né? E eu lembro que acho que ele chegou em 11 ou 12 minutos até o hospital, né? No Santa Paula. O Ayrton Senna do resgate. Do resgate, cara. Depois eu vou chegar na conclusão dessa ambulância aí, o que aconteceu também, cara. E daí no Santa Paula ali já refizeram todos os exames, né? Protocolo do hospital, refizeram todos os exames. Quando no regional eu tinha traumatismo craniano, né? Eu tinha um derrame, saía sangue dentro do meu ouvido, cara. Porque conforme começou a passar por cima da minha cabeça... Pressionou, né? O capacete pressionou, só que ele expulsou minha cabeça de dentro. Mas a pressão, né, de estourar o capacete, eu senti todinha na cabeça. Nossa, né? Meu Deus. Então isso me deu traumatismo craniano, né? E série de outros problemas na cabeça. Onde as enfermeiras ali falavam que se eu acordasse, eu voltaria a ser uma criança sem sentido, sem saber quem eu era. Por isso que eles falavam isso, né? Por causa do derrame. Eles falavam isso pelo derrame que tinha na cabeça, o traumatismo que era grave, ali. né? E então refizeram. Quando eu cheguei no Santa Paula, eu já não tinha mais traumatismo craniano. Fizeram exames, né? Tava tranquilo. E minha cabeça estava tranquila. Né? Que bênção. Já não estava mais, né? Mas a situação era grave, porque eu quebrei costela e a costela perfurou o pulmão. Nossa. Então o meu pulmão ali estava numa hemorragia, né? E já não estava mais funcionando. Foi quando me colocaram num coma induzido, fizeram cirurgia para tirar os fragmentos ali de ossos que estavam, né, perfurados no pulmão, fizeram cirurgia. E a previsão seria que nesse coma induzido eu acordaria em 2 dias, né? Talvez no outro dia, estirando o sedativo, eu já acordaria. Só que eu não voltei, né? Depois da indução do coma, você ficou quanto tempo? Eu fiquei 1 semana em coma. Em coma? Em coma, Mas os médicos falavam pra minha mãe, tinha um médico que, depois eu acordar do coma, me lembro ele tinha até a fisionomia daquele cantor Sérgio Reis, ele era um médico muito alto, né? Parecido com aqueles paranaense alto, que falava alto também, né? Eu lembro que minha mãe perguntava para ele, como é que tá a situação do Rubens, doutor? Ele falava, olha, a chance dele sair daqui ainda é de 1%. Nossa. Ele tem 1% de sair daqui. Se a senhora tiver paciência, a gente tá trabalhando, né? Poder deixar ele... Ele nunca deu esperança para ela, né? A esperança sempre era mínima. Era mínima, né? E de tanto minha mãe perguntar, ela ficava no corredor, minha mãe, ela começou a Ela viver. Que mais te acompanhou durante todo o processo? Todo o processo foi minha mãe. Minha mãe, ela chegou a viver ali nos corredores do hospital, ficava na porta da UTI, né? Tinha... Qual o nome da sua mãe? Jane. Jane? Jane, uma mulher de fé, hein? Parabéns aí pela persistência. Mandar um abraço para ela aí, minha mãe.
né? Com certeza ela me acompanha em tudo aí. Com certeza. Ela vai nos assistir depois aí. Então ela perguntava, quando ela viu o doutor passando no corredor, ela falava, doutor, e o Rubens? Às vezes de longe ele fazia uma expressão assim, ó, a chance dele tá assim. No outro dia ela encontrava ele, e aí, como é que tá o Rubens? Às vezes passava uma semana, e aí, como é que tá o Rubens? Ele aumentava, aumentou um pouquinho a chance dele, tá assim, ó. Opa, entendeu? a esperança aumentava E mais. aí a fé dela aumentava, né? Aumentava. Então, assim, e a preocupação foi, quando que eu iria voltar do coma? Né? Porque os médicos falaram, já era pra ele ter acordado, porém, a gente não sabe... O que aconteceu, né? O que aconteceu, né? E os médicos chegou pra ela, foram claros com ela, falaram assim, ó, ele pode acordar daqui 1 hora, como ele pode demorar 10 anos para acordar, né, desse coma. Né? A gente não sabe o que aconteceu, não sabe porque, né, a cabeça dele, apesar de nos exames não tá aparecendo mais um traumatismo, mas ainda tá muito... Tinha veias que tinham estourado, tinha um trauma ali, né? Tinha um trauma. Precisava se recuperar. Né? A gente precisa recuperar, a gente não sabe como é que tá o cérebro dele, sofreu uma pressão muito grande, né? Então a gente não sabe quando que ele vai acordar, que ele vai poder reagir, né? E eu respirava também através de aparelhos, porque o pulmão estava comprometido, né? E esses médicos, a gente não pode tirar o aparelho, né? Porque compromete o pulmão, né? Mas os sedativos, para ele acordar e ficar respirando por aparelho, já era para ele ter acordado, né? Então foram momentos difíceis ali, né, para a família que ficou. Imagino. Né? Aí muitos me perguntam, falam, como que é estar em coma? Eu me lembro de algumas coisas, professor. Né? Tá em coma é mais ou menos, não sei se o senhor já teve uma noite assim, que o senhor acorda e parece estar ouvindo as pessoas, mas naquele sono pesado que o senhor não consegue reagir, né? Mas às vezes você até escuta a conversa de algumas de longe, pessoas, assim, muito de longe assim, mas você não consegue interagir. Força pra falar, pra interagir, você não consegue falar, você não consegue acordar, não tem reação, você não tem reação para acordar. Eu consigo imaginar, acho que você de casa aí também, você que tá ouvindo aí ou assistindo, deve estar imaginando também, né? Eu acho que todos já teve esse sono. Algum né? sono mais profundo, assim, né? Ou às vezes você tá num ambiente que você tá dormindo, que você até escuta, às vezes, o carro do gás passando, mas você não consegue reagir. Às vezes tá até faltando gás, você precisa comprar o gás, mas você consegue reagir para ir buscar, né? O gás. Verdade. Você não consegue. Daí quando você acorda mesmo, você fala, ixi, o gás passou. Acho que eu até ouvi, né? Você fica naquele, eu acho que eu ouvi. Eu ultimamente ando com o sono tão pesado que nem o despertador tô ouvindo lá na cama. Tem que pôr longe pra você levantar. É bom, cara, é bom. Dormir é muito bom. É bom. Então, assim, o estar em coma, né? Eu acredito que talvez momentos antes de eu voltar do coma, eu tinha aqueles lápis assim, quase acordava, mas não assim, acordava. Tentava acordar, mas não conseguia acordar, né? Daí você acaba... Mas clinicamente continuava em coma, porque não tinha reação, né? Clinicamente você tá dormindo, aí tá no sono profundo. Quase morto, né? Quase morto. Eu acho que é um estágio antes da morte, é o coma, né? Então assim, você não consegue reagir, né? E quanto tempo aí você voltou durante você falou uma semana, né? Uma semana. Aí quando você voltou, a esperança nasceu. Um certo dia eu consegui, dessa sensação, consegui abrir o olho, né? Daí eu lembro, você não lembra de nada, cara. Eu já não lembrava o que tinha acontecido comigo, né? Eu por família ali, meu pai sempre foi santista, eu sempre fui santista também. Na época, era 2010, a época que o Santos ainda, né? Sou também. Dá tempo de mudar, dá tempo de mudar. Sofrendo, não, mas o santista acostumou a sofrer já passa por tudo. Dá tempo de mudar, cara, mas fica tranquilo. Mas nessa época aí de 2010, o Santos estava trazendo alegria com o Neymar, né? A primeira leva dele. Primeira leva do Neymar, Paulo Henrique Ganso estava jogando. Era mesmo, né? É verdade. E eu lembro que era um jogo... assistir os jogos, né? Dava prazer. E eu lembro que naquela semana tinha um jogo dos Santos e Corinthians. E eu tava esperando esse dia, né? E o dia do acidente era uma quarta-feira, que era o dia do jogo, né? E eu lembro que eu acordei... Que hora que vai ser o jogo? Eu tava com um cano, e eu ranquei aquele cano, né? Ranquei o cano e dei um grito, acho que chamei pai. Né? Minha mãe, na porta da UTI, que ela ficava lá, ela dormia lá, passou o tempo dela ali. Morou lá. Começou a morar lá. Ela falou para o enfermeiro, escutei a voz do meu filho. Né? A enfermeira falou, não, Deus só tá ouvindo coisa, tentou, né, tipo... Né? Ela falou, não, vai lá ver para mim, por favor. Escutei a voz do meu filho. Né? E ela pegou e a enfermeira falou, seu filho acordou. Seu filho acordou. Ela falou assim, a gente vai fazer alguns exames, vai ver e ver como ele tá e a gente libera a entrada da senhora. Né? Eu lembro que o enfermeiro que passou, eu falei para ele, cara, queria saber quanto tá o jogo, né? Para mim era de noite. Eu falei, quanto tá o jogo aí do Santos? Ele falou, que jogo? O tempo parou para você. O tempo parou. Ele falou, que jogo? Eu falei, o jogo do Santos e Corinthians, né? Entendeu? Eu queria saber. Eu falei, por que eu tô aqui? Né? Eu queria entender ali ainda. Ele explicou, sofreu um acidente de moto e tal, entendeu? Eu falei, tá, e o jogo?
né? Ele falou, cara, esse jogo foi há uma semana atrás. Já era. Né? Para mim era naquele momento que estava acontecendo. O máximo que eu posso passar é o resultado, né? Ele falou o resultado para mim. O Santos tinha ganhado? Tinha ganhado acho que de 4-2, se eu não me engano. Teve uma notícia boa depois de acordar. E eu acordei e a recuperação começou ali uma fase difícil também na vida. Né? Mas já foi melhorando ali, né? Foi melhorando porque daí já tinha uma resposta, né? Ele acordou, né? A recuperação... Agora é mais fácil o corpo reagir. O corpo vai reagindo, a gente sabia que a situação ainda era complicada, né? Quando fiquei hospitalizado ali Fiquei ali na UTI ali por mais uns 15, 20 dias ainda, depois fui transferido para um quarto, fiquei um mês mais ou menos vivendo ali no hospital. Depois o médico ele veio conversar com a gente e falou assim, olha, você precisa fazer uma cirurgia que chama cirurgia do plexo braquial, porque eu havia perdido o movimento do braço direito. Né? Se a gente sem entender de nada, eu falei, o que é plexo braquial? Depois que a gente vai estudar, saber. Plexo braquial ele é um nervo que liga todo o movimento do corpo. Né? Sai da medula e ele vai fazer todos os nervos ali que vai fazer movimento. O cérebro manda o movimento para o corpo, né, através desse plexo que vai fazer movimento de dedo, de mão, de braço. Ele que obedece os comandos. Ele que obedece. Você tem nervos dele que está rompido. Então não tinha movimento do braço direito. Né? Não sei se você percebeu, mas na hora de cumprimentar eu tenho dificuldade, eu dou aquela ainda inclinada para o lado. 100%, né? E a gente foi procurar esse especialista de plexo braquial, porque ali naquele hospital, apesar de ser um hospital muito grande, o Hospital Santa Paula, não tinha um especialista. A gente foi procurar um especialista para isso e não achava. Né? Através de pesquisa a gente ficou sabendo que havia só 2 médicos no Brasil que faziam esse tipo de cirurgia na época. Né? Um ficava acho que em Curitiba e o outro em São Paulo, mas no Hospital das Clínicas. E para entrar no Hospital das Clínicas era uma demora. Né? E o médico falou pra gente, ele tem, desde a data do acidente, ele tem 6 meses para fazer a cirurgia. Então já tinha passado eu tinha de 4 meses e meio, mais ou menos, para 5 meses, né? Para poder fazer essa cirurgia. E a previsão de espera era de 2 anos. Nossa. Para poder ser atendido por um médico dele. Aí já não adiantaria mais fazer, né? Aí eu falei, eu vou ficar com o braço morto, né? Até cheguei a falar, se a gente amputar, eu vou ficar com o braço que doía muito. Ainda sentia dor. Sentia muita dor. Esse plexo braquial, ele dá uma sensação, o médico falou, por exemplo, se você amputar, como você tem lesão do plexo braquial, você vai ter a síndrome do membro fantasma. Né? Eu falei, o que é isso? Você vai continuar sentindo dor, você vai continuar achando que você tem o braço, entendeu? E vai continuar doendo o seu braço, não vai adiantar nada. Né? Falou, espera, tenta. Aí foi mais um momento de buscar a Deus ali para tentar achar uma solução. Sempre milagres, né? Sempre esperando um milagre. E você conseguiu em quanto tempo essa cirurgia? Através de uma prima por consideração, que meu pai sempre foi muito próximo do pai dela, conseguiu uma indicação de uma amiga dela que trabalhava no Hospital das Clínicas, né? Denise, até se esse vídeo chegar até ela está no Canadá, morando no Canadá hoje. Chega. Mas foi ela que foi essa intervenção de bênção aí para poder chegar até essa pessoa que tinha contato dentro do HC, né, que é o Hospital das Clínicas. Eu consegui passar por um médico, o Dr. Roberto, né, que ele era o único especialista que sabia fazer esse tipo de cirurgia. Mas isso daí demorou uns 3 meses, depois de 3 meses eu consegui fazer a cirurgia. Que bom. Não tive 100% de êxito na cirurgia, né, porque estava já devido ao teu tempo e os nervos estavam muito mastigados, estavam muito corrompidos ali, né? Então eu não tive 100% de êxito, perdi parte do movimento, não tem esse movimento de bíceps, né? Mas eu creio, o professor, que é sinais, porque às vezes quando eu conto o tamanho do milagre, as pessoas não imaginam. Eu falar para você, um caminhão passou por cima, o cara vai falar, esse cara tá contando história. Aí Deus permitiu que ficassem marcas, porque é uma prova daquilo que você viveu. Ficam marcas, né? E o cristão, ele às vezes precisa ter marcas para lembrar e para mostrar o quanto Deus é bom na nossa vida, né? Eu imagino. Pode. A sua história realmente é uma história de milagres, né? Sim. Nós estamos caminhando para o final. Tenho certeza que você está emocionado com essa história, né? Realmente é muito bonita e ver como Deus agiu através desse acidente. Mas eu queria ir em 3 minutos, aí eu acho que ainda dá, para você contar depois do acidente aí, o que aconteceu, que você, depois de tudo isso, viu que realmente, nesses momentos, Deus estava com você.
Cara, Vamos tentar bem sucinto aí, que o tempo vou tentar resumir aqui, nosso tempo é pouco. Passou que eu não vi essa... Passou voando, né? História boa passa cara. rápido. O bate-papo aqui é não assim. Vi. Sinceramente, nem vi o tempo passar aqui, né, gente? Mas duas coisas que aconteceu. Depois que eu tava me recuperando, depois que eu me recuperei, demorou aí uns 6 meses a minha recuperação, eu passando numa estrada próximo de casa, eu vi uma viatura da Polícia Rodoviária, né? E eu passei, me deu um negócio assim, eu falei, eu conheço aquele cara. Mas eu olhei pro policial, nunca tinha visto. Eu falei, eu vou falar com ele. Parei ali próximo e fui falar com ele e falei, senhor, acho que o senhor me atendeu no dia do meu acidente. Né? E ele olhou pra mim e ele falou, você, cara, você imaginei que você tinha morrido. Nossa. Pela gravidade do seu acidente. Foi o policial que tinha te socorrido. O policial que tinha socorrido. Você me socorreu, cara. E eu senti, porque eu não vi a cara dele. Eu senti que tinha sido aquele cara. Eu falei, eu preciso te agradecer, cara. Porque eu me lembro da sua voz falando, não dorme não. Não dorme não. Por várias vezes eu escutei e eu tentava ficar acordado. Eu queria te agradecer pelo serviço prestado. Que bom, né? hein? Parabéns. E depois, conversando com a minha irmã, eu falei, eu queria sempre agradecer também as pessoas que se envolveram ali, né? Te socorreram, te auxiliaram. O médico que me tirou lá ajudou na transferência. E minha irmã, ela conheceu uma mulher que era uma das principais ali, que fazia a gestão do convênio, né? E era o mesmo convênio que eu tinha, né? E minha irmã uma vez falando assim, queria saber quem foi o médico que teve naquela ocorrência, né? Dia tal, hora tal, em fevereiro, assim. Então eu falei, é fácil saber, porque tudo fica registrado. Quando sai uma ambulância... Agradecer, né? Você queria agradecer eu queria agradecer, né? Queria agradecer. E ela falou assim, é fácil saber, porque não sai uma ambulância, né? Do pronto-socorro, não sai uma ambulância sem um registro, entendeu? Então tá tudo registrado, né? E ela foi lá nos arquivos lá do convênio procurar. Naquele dia, naquela noite, naquele horário, não teve nenhuma ambulância que saiu. Como assim? Ela falou assim, Tânia, que é a minha irmã, falou assim, não tem registro. Aquele dia, por incrível que pareça, nenhuma ambulância saiu para prestar nenhum tipo de socorro. Louco. Então a gente não sabe quem foi aquele médico que chegou. E aquela ambulância que te levou? E a ambulância que levou. Você não conseguiu agradecer até hoje? Até hoje não consegui agradecer, ficou esse mistério. Quem era o médico, né? Não seria o próprio Deus que foi lá te socorrer? Aí eu deixo aí pra fé de cada um aí. O socorro bem presente na angústia, até eu me emocionei aqui. O socorro presente na angústia. Porque ali a família clamava, né? O relato do médico que desceu, que daqui a 20 a 30 minutos eu vinha a óbito. Se ele não chegasse naquele momento... Você com certeza morreria, né? Morreria, entendeu? É realmente uma história de milagre, hein? Sim. Tenho certeza que você também está emocionado. Terminando aqui, que mensagem, né? Você poderia deixar mais de esperança em 30 segundos aí para aquelas pessoas que estão, de repente, na mesma situação que você está, né? Ou sua mãe estava, né? Ou no leito ali acompanhando o filho, ou alguém que está no leito ali sofrendo ali. As consequências de um acidente, né? Esses 30 segundos aí eu queria passar para você que está em casa, não sei a situação que você está passando, né? Mas não desista, tenha fé e creia nele, porque a última palavra, ela não vem do médico, ela não vem do advogado, a última palavra não vem daquele que está com ordem de despejo, a última palavra ela vem de Deus, ela vem de Deus. Existem situações na vida que você precisa passar, que você vai passar porque é permissão, né? Mas a última palavra ela vem de Deus, tudo serve para o crescimento. Meu amigo, muito obrigado pela sua história de vida, me emocionei aqui, me impactou bastante, tenho certeza que você de casa também gostou muito. Deixa rapidamente suas redes sociais aí, se o pessoal quiser te conhecer. Eu sei, um outro momento você vem aqui contar da sua vida empresarial, porque hoje não deu tempo, né? Hoje passou muito rápido, mas o pessoal... Se quiser me seguir lá no Instagram, é rubens.souza.372, tá? Souza com S. Me segue lá. Tá aí na tela aí, segue lá o Rubens, né? Eu agradeço, viu? E se quiser conhecê-lo pessoalmente... Seguindo ele no Instagram, você vai conhecer um pouquinho da rotina dele, lá vai também. Vai lá uma pizza, lá uma esfirra lá no... Vai ser um prazer. Vai ser um prazer também, vou te esperar lá, viu? Pode ter certeza, uma hora eu vou lá com a minha família. Família é grande, hein? Não, pode levar. Meu convidado. Vou esperar lá, a gente bate um papo. Então tá bom. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso bate-papo, tá bom? Compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Siga-nos nas redes sociais, Instagram, YouTube... Tá? Quero agradecer os patrocinadores, está passando ali na tela, a Mange Culinária, o Vitor Designer, a doutora Amanda Fernandes, que dá um aprimoramento aí no seu visual. Se você deseja uma palestra com a equipe do podcast, é só chamar aí para o seu nicho empresarial, que a gente vai aí dar uma palestra motivacional, ou um treinamento aí para os seus colaboradores, tá bom? Grande abraço, acompanhe aí nas redes sociais, fique por dentro de tudo que acontece. E não esqueça, hein? Compartilhe o vídeo para o máximo de pessoas que você puder e vai ver os episódios anteriores também que você vai gostar. Tenho certeza disso.
Valeu, Rubens. Obrigado, gente. Vamos dar um tchau pro pessoal aí? Obrigado. Tchau, tchau. Muito obrigado aí. Obrigado.